E aqui o postulado 5, que é exatamente a equação de Schrödinger dependente do tempo. Então, a função de onda, a função de estado de um sistema, evolui com o tempo de acordo com a equação de Schrödinger dependente do tempo. E essa função ela é a seguinte, ó. Hψ, agora, ó, tá vendo? Ó, psi de x e t, né? Depende da posição e do tempo. E o psi tá diferente aqui, tá um psi maiúsculo, que é para a gente diferenciar da função de onda independente do tempo. Então, isso aqui é IH cortado d psi de xt dt. Então, a equação de Schrödinger dependente do tempo também é um postulado, tá? Teve um raciocínio que levou Schrödinger a postular essa equação, mas ela é um postulado. Aí é aquilo que eu já mencionei para vocês, por isso que a gente começa e praticamente a gente só usa independente do tempo aqui, tá certo, turma? Então, para a maioria dos casos, H cortado, ou H, o operador hamiltoniano, não contém o tempo explicitamente. E nesses casos podemos aplicar o método de separação de variáveis. Então aqui é a mesma coisa que a gente já viu o método de separação de variáveis. O meu psi de x e t, como o operador hamiltoniano que está sendo aplicado a psi de x e t não depende de t, normalmente, é o que a gente costuma ver, eu posso separar em uma função só de x e uma função só de t. A função só de x é aquela nossa psi de x que a gente já está acostumado, né? Então, se eu pegar e substituir isso aqui nessa equação, tá, turma? Eu não vou fazer aqui porque é só álgebra, tá? Mas o que eu faço aqui é o seguinte. O operador hamiltoniano aplicado a essa função aqui, como ela não depende do tempo, esse tempo vai ser uma constante, tá? E quando eu fizer essa derivada aqui, vai ficar, deixa eu ver aqui, aqui, turma, acho que ficou faltando coisa, tá? Deixa eu ver aqui o slide seguinte. Ah, não, tá certo, tá certo. Porque aqui eu consigo. Aí, porque vai ficar a função de onda aqui de x, né? Porque aqui essa derivada é em relação a t, né? Quando eu derivar em relação a t, vai ficar só um psi de x, que é uma constante. Aí aquele mesmo processo que a gente fez, tá? Mas pega, divide os dois lados por psi de x vezes f de t, aí vai cancelar o f de t aqui, vai cancelar o psi de x aqui. Aí de um lado fica uma função só de x e do outro lado fica uma só de t. Então isso aqui é igual a uma constante. Que constante é essa? É a energia, né? É a energia. Então, no caso aqui, vai ficar meu H psi sobre psi igual a E, então H psi igual a E psi, que é essa que está aqui, e o meu df de t dt menos I sobre H cortado é f de t. Tá certo? Então, essa aqui é a equação de Schrödinger dependente do tempo, tá? Que a gente considerou f de t constante, então a gente teria que chegar na equação dependente do tempo. E como é que eu resolvo a equação aqui para o tempo? Isso aqui é uma derivada simples, né? É só eu integrar essa função aqui, tá? É só eu integrar isso aqui. Integrar o meu d 1 sobre f de t dt, né? E aí, isso aqui vai ficar, aliás, isso aqui vai ficar df de t igual a menos I sobre H cortado é f de t dt, né? Então, para eu obter o meu... Peraí que eu estou fazendo confusão. Até porque tem f de t, não é só integrar não, tá, turma? Aqui, de novo, para resolver a equação diferencial, eu tenho que pensar numa função candidata. Qual é a função quando eu derivo, né? Eu derivo aqui, vai aparecer ela mesma. A exponencial, né? Então, meu f de t tem que ser e elevado a menos I e t sobre h cortado. Então, quando eu junto as duas, né, que a minha função de onda dependente do tempo é o produto, né, a parte espacial e a parte temporal é essa aqui, e elevado a menos I e t sobre h cortado. Então, minha função de onda dependente do tempo é a minha psi de x vezes e elevado a menos I e t sobre h cortado. Tá certo?
Só que a gente sabe que esse E é igual a Hni, né? E também H cortado sobre ômega. Quem é ômega? Ômega é a velocidade angular. Quem é a velocidade angular? É 2π vezes a frequência, né? 2π vezes a frequência. Então, se eu substituir aqui, ó, 2π vezes a frequência, vezes H sobre 2π, dá H vezes a frequência, né? Então, eu posso reescrever essa equação aqui como meu psi de xt é igual a psi de x vezes e elevado a menos i ômega t. Certo, turma? Então, essa é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Dependente do tempo. E aí, quando a gente usa independente do tempo, a gente considera um tempo, a gente considera funções de onda de estado estacionário, né? Eu já falei isso para vocês, que os nós não mudam com o tempo, né? Na função de onda do estado estacionário. Aí aqui, turma, como a gente acabou de ver, né, a função de onda é essa, como ela depende de um número quântico n, aqui a gente está só reescrevendo, colocando aqui explicitamente que ela depende do número quântico n, né? Normalmente é assim, na maioria dos casos de interesse para os químicos. Então, se acontecer de o sistema estar em um dos autoestados dado pela equação anterior, o que vai acontecer? E aquela história de a probabilidade de eu encontrar a partícula entre x e x mais dx? Qual função de onda que eu uso? A dependente do tempo ou a independente do tempo? Aí a gente vê aqui que tanto faz, porque quando você usa a dependente do tempo, olha o que vai acontecer. Eu substituí aqui, né? Primeiro o complexo conjugado. Quem é o complexo conjugado? É a psi asterisco vezes quem é o complexo conjugado de E elevado a menos I ENT sobre H cortado? É o trocar o sinal do termo que contém o I, né? Aí fica I, E, N sobre TH cortado. Aqui, agora minha psi de xt, minha psi n de xt, então é a psi n de x vezes E elevado a menos I ENT sobre H cortado dx. Quando eu multiplicar esse termo aqui, essa exponencial por essa, é a mesma base, só que os expoentes têm sinais opostos, né? Quando eu somar isso aqui vai dar 0 e é elevado a 0 a 1. É 1, né? Então olha o que sobrou aqui. Meu psi asterisco psi, que a gente já estava trabalhando, tá certo? Então, dessa maneira, ó, a densidade de probabilidade e os valores médios calculados pela equação anterior são independentes do tempo. E as funções de onda psi de x são chamadas funções de onda de estado estacionário, que são as mais importantes que a gente trabalha em química, né? Para os físicos aqui você tem outros interesses. Lá em espectroscopia também você usa dependente do tempo, mas para o que a gente vai ver aqui, a gente só vai ver a independente do tempo aqui, tá certo? Por isso a gente não dá tanta atenção assim para a função de onda dependente do tempo, tá certo? Então aqui, ó, mais um exemplo. Ó. Uma molécula diatômica em rotação pode ser aproximada por um rotor rígido. A gente vai ver esse sistema mais adiante também. E a equação de Schrödinger de um rotor rígido nos dá um conjunto de níveis de energia estacionários com as seguintes energias. Então, para esse sistema, a energia é dada por essa expressão aqui. Ó. EJ é igual a H cortado ao quadrado sobre 2I, J vezes J mais 1, onde esse J aqui é o número quântico, tá? 0, 1, 2. E o I é o momento de inércia da molécula. Lembra do momento de inércia? O momento de inércia é massa vezes o raio ao quadrado, né? Vou colocar aqui. O momento de inércia, ele é a massa vezes o raio ao quadrado. Que aqui é uma molécula em rotação, tá, turma? Tá aqui a molécula, como se fosse esse sistema aqui. O rotor rígido é isso aqui. Então ela está girando ao redor de um centro, né? E aí você tem um raio, né? Da trajetória, né? Tudo bem? Então, o momento de inércia desse movimento de rotação é mr ao quadrado, tá? Então, sabendo que as transições de energia podem ocorrer apenas entre níveis de energia adjacentes, o que significa isso? É uma coisa que a gente vai ver também, uma coisa chamada regras de seleção, tá?
Então, as regras de seleção para esse rotor rígido aqui, para a rotação de uma molécula diatômica, ela é a seguinte: só pode haver transição entre estados adjacentes, níveis de energia adjacentes. Só pode haver um salto, né, do 2 para o 3, do nível 2 para o 3, ou do 3 para o 4, ou o contrário. Não pode do 2 para o 4, direto para o 4, tá? Então, eu peço para você mostrar que o espectro de absorção rotacional da molécula diatômica consiste de uma série de linhas igualmente espaçadas. Tá? Então, o que significa isso? Significa que, ao saltar de um nível J para um nível J mais 1, vai dar um valor de energia, um ΔE, né? E esse ΔE é o mesmo quando eu já salto do J mais 1 para o J mais 2, do J mais 2 para o J mais 3, e assim sucessivamente. Como esse valor é constante, isso significa que no espectro, esses níveis de energia estão igualmente espaçados. Certo? Então, o que eu quero que vocês mostrem nesse exemplo é exatamente isso. Que a diferença entre dois níveis de energia, do nível J para o nível J mais 1, por exemplo, ela é constante. Ela não vai depender de J, não vai depender de nenhuma variável. Ela vai ser um conjunto de constantes. Tudo bem? EJ está aqui, né? Quem é o EJ mais 1? EJ mais 1 é H cortado ao quadrado sobre 2i. Aí aqui vai ficar J mais 1 e aqui vai ficar J mais 1 mais 1, né? J mais 1 mais 1. Pedro, agora eu pensando, o modo como eu falei não ficou claro não ficou claro. Tem que ter o J sim. Quando eu terminar eu vou explicar aqui. Ah, tá. Mas vamos ver aqui então. Esse EJ mais 1 vai ficar H cortado ao quadrado sobre 2i. Aqui vai ficar J mais 2, né? Então é J mais 1 vezes J mais 2. Certo? Aí eu vou pegar e fazer. Quem é o meu ΔE? Meu ΔE é EJ mais 1 menos EJ. Tá certo? Aí vai ficar EJ mais 1. H cortado ao quadrado sobre 2i. J mais 1. J mais 2. Menos H cortado ao quadrado sobre 2i. J mais 1. Aí eu vou colocar H cortado ao quadrado sobre 2i vezes J mais 1 em evidência. Isso aqui vai ficar H cortado ao quadrado sobre 2i, né? Vezes J mais 1, que multiplica J mais 2 menos J, né? J mais 2 menos J. Aí cancela aqui, né? O que sobrou nessa história? Sobrou que o ΔE é igual a H cortado ao quadrado sobre 2i vezes J mais 1, né? Na verdade, aqui ficou 2, né? Esse 2 até cancela com isso aqui, fica só isso aqui, né? H cortado ao quadrado sobre I, J vezes J mais 1. Aí quem são as linhas que a gente observa no espectro? ΔE não é igual a HNi? Então, Ni, que é a frequência que eu obtenho no espectro, pode ser o Ni, pode ser o número de onda. Vamos usar o Ni aqui para ficar mais fácil, né? É simplesmente ΔE sobre vamos usar o número de onda mesmo, tá? Usar o número de onda que é o mais comum. É HC-nitil, né? HC-nitil. Não é isso? Então, por exemplo, HC-nitil
vai ser igual a h cortado ao quadrado sobre I J vezes J mais 1, né? Que é igual a h cortado ao quadrado é h sobre 2π ao quadrado é h ao quadrado sobre 4π ao quadrado, né? Vezes I. E aqui vezes J mais 1, né? Então, meu nitil, quando eu dividir tudo isso aqui por HC, vai ficar o quê? H ao quadrado, ó, eu corto um deles com esse H do outro lado, né? Aí vai ficar simplesmente H ao quadrado sobre 4π ao quadrado, C, né? Dividir aqui, né? Eu posso colocar aqui mr ao quadrado, né? No lugar do I, vezes J mais 1. Aí tudo isso aqui é constante, né, turma? Tudo isso aqui é constante. Opa. Tudo isso aqui é constante. Aí isso aqui é para J igual a 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Só que esse J agora aqui, ele é o nível inicial. Por exemplo, quando eu salto do 0 para o 1, né? Porque o J que eu chamei aqui foi o do nível inicial, né? Eu saltei do J para o J mais 1, né? Vou até colocar aqui do lado. Na transição J, J mais 1, tá? Na transição J, J mais 1. Então, quando o J é 0, vai ser essa constante aqui. Quando o J for 1, vai ser 2 vezes essa constante aqui. Quando o J for 2, vai ser 3 vezes essa constante aqui. Então, tá vendo? Na primeira transição, ela é essa constante. Na segunda transição, 2 vezes essa constante. Na terceira transição, 3 vezes essa constante. Então, para cada transição que você observa, ela é um múltiplo dessa constante. Então, por isso que é igualmente espaçado. Tudo bem? Aí você falou, depende do J, né? Achou estranho ter o J. Mas tem que ter o J, porque se não tivesse o J, se não dependesse do J, esse valor ia ser constante, então ia ter um valor só ia ter uma linha no espectro, que não é o caso, né? Eu tenho várias linhas no espectro correspondente aos diferentes ΔS, só que esses diferentes ΔS estão relacionados entre si e estão igualmente espaçados. Por isso que as linhas observadas no espectro são igualmente espaçadas. Tudo bem? Ficou mais claro agora? Beleza, depois a gente vai voltar a esse rotor rígido, tá? Aqui é só mais adiantando, que a gente vai ver lá na frente, aqui, por exemplo, quando eu vou lá, faço o espectro rotacional, né? Quando eu faço o espectro rotacional, que eu meço experimentalmente aqui esse número de onda, de posse dele, ó, como tudo isso aqui é constante conhecido e a massa da molécula eu conheço, né? No caso aqui vai ser a massa reduzida da molécula, eu descubro o raio, né? O que é o raio? Eu estou falando de uma molécula diatômica, vai ser o comprimento de ligação. Então, uma forma de eu descobrir o comprimento de ligação, tá, pessoal? É usando espectroscopia rotacional e o modelo do motor rígido, do rotor rígido. Aí, mais adiante, a gente vai ver por que a equação é essa, tá? Vamos resolver a equação de Schrödinger para esse sistema, tá? Agora vamos ver uma coisa muito importante, né, a respeito dessas autofunções, que é uma característica que elas têm, que elas são ortogonais, tá? Aí vamos ver o que é a autofunção ortogonal e por que elas são ortogonais. Então, a consequência importante desse postulado 3, que é o que diz que os autovalores são únicos, né? São os únicos observáveis para aquele operador, é que é o seguinte: como esses autovalores correspondem aos observáveis, ao valor daquela grandeza física que eu quero medir, esse número não pode ser complexo, né? Eu não posso dizer que o momento é 2 mais 5i. Tem que ser um número real, tá?
Então, mesmo que o operador tenha um número complexo, um número imaginário, que é o caso do momento, né? O momento é menos i h cortado ddx, ou a função de onda também pode ter algum i lá na hora que a gente resolve. A gente já viu função de onda com número complexo. Mas o alto valor tem que ser um número real. O alto valor tem que ser um número real. E aí uma consequência disso, que mais tarde a gente vai demonstrar, é que quando eu tenho a integral do complexo conjugado da função de onda por ela, só que para números quânticos diferentes, essa integral ela dá zero. Essa integral ela dá zero. Tá certo? Então vamos ver como exemplo aqui a partícula na caixa. Por que que dá zero no caso da partícula na caixa? A minha função aqui depende de um número quântico, né? Se eu usar dois números quânticos diferentes, por exemplo, n igual a 1 e n igual a 2, e aplicar essa equação aqui, essa integral aqui vai dar zero. Eu vou mostrar aqui que para quaisquer números quânticos isso vai dar zero, tá, turma? Tá demonstrado aqui, eu não vou para o quadro, tá, pessoal? Porque a gente precisa avançar um pouquinho mais na nossa matéria. Eu vou passar rapidamente aqui, tá? Não vou entrar nos detalhes da matemática, que eu quero que vocês entendam mais o conceito aqui. Agora é bom vocês tentarem treinar essa matemática aí depois, tá? Aí se não conseguirem, vocês podem me pedir que aí qualquer coisa a gente volta, eu faço aqui, resolvo e mando para vocês, tá certo? Então, em primeiro lugar, a gente vai ter que usar essa identidade trigonométrica aqui, que o seno de alfa vezes o seno de beta é meio do cosseno de alfa menos beta, menos meio seno de cosseno de alfa mais beta, tá? Então, se eu quiser fazer o produto de psi asterisco psi para dois números quânticos diferentes, por exemplo, n e m, eu vou fazer isso aqui, né? A gente já viu que o 2 sobre a elevado a meio, quando eu multiplicar os dois e tirar aqui, vai ficar 2 sobre a, né? Então, isso aqui fica a integral de n πx sobre a, seno de m πx sobre a. Quando eu uso essa identidade trigonométrica, fica cosseno de n menos m, né? O primeiro menos o segundo, πx sobre a, menos 1 sobre a cosseno da soma, né? N mais m πx sobre a. Aqui o que vai acontecer aqui? Como aqui eu tenho a subtração de dois números inteiros, isso aqui vai dar outro número inteiro, né? Vai dar outro número inteiro. Então, o que eu vou ter aqui nessa integral de 0 a a, quando eu substituir, né? Quando eu substituir o x por a, esse a vai cancelar com esse a. Então, que eu vou ter um múltiplo de π aqui, um múltiplo inteiro de π. E a mesma coisa eu vou ter aqui, um múltiplo inteiro de π. Tá certo? Então, eu posso representar esses cossenos aqui como sendo um outro n, um n maiúsculo qualquer, só para dizer que é um múltiplo inteiro de π. Tudo bem? Quando isso acontece, tá? Quando isso acontece, quando eu pego aqui um múltiplo inteiro de π, ó, por exemplo, aqui é π, tá? Tá vendo que tá bem aqui no meio, ó? O 2π é aqui, tá, pessoal? Então, aqui, essa área sombreada aqui é π. Então, quando eu pego aqui 1π, essa parte da função cosseno, né? A integral, né? A área debaixo da curva. Então, essa parte cancela essa. Se eu pegar aqui 2π, aí essa parte aqui, né? Por exemplo, se eu traçar aqui, ó, tá? Essa parte aqui vai cancelar com essa. Se eu pegar 3π, que é aqui, aí fizer aqui, né? O meu 3π, essa parte vai cancelar com essa. Então, o que que significa isso? Que para a, aquele valor vai dar zero. Tá certo? Vai dar zero, porque é um múltiplo inteiro de π. Tudo bem, turma? Então, isso aqui vai dar zero, tá? Isso aqui vai dar zero, isso aqui vai dar zero também quando x igual a a. E aí o cosseno de zero é 1, né? Como esse termo é igual a esse, vai dar zero também. Vai dar zero também. Então, o resultado é que essa integral vai dar zero, e a integral que vai dar zero é exatamente aquela que eu disse que ia ser zero, né? Então, aqui é só um exemplo de que vale para a partícula na caixa, e no caso do seno é quando é múltiplo de 2π, né? Que a integral do seno dá zero. Então, quando m é diferente de n, isso aqui vai dar zero. E quando m é igual a n? A gente já viu, né? Vai ficar seno ao quadrado, isso aqui é a sobre 2, vezes 2 sobre a vai dar 1. Vai dar 1. Então, aí só voltando aqui, que quando essa integral de psi asterisco m, psi asterisco n, psi m de x, ela é zero, a gente diz que essa função de onda, essas funções de onda, que diferem entre si só pelo número quântico, elas são
corresponde a um conjunto de funções ortogonais, tá? É um conjunto de funções ortogonais. Então, fazendo aqui uma analogia, na verdade não é uma analogia, é isso mesmo na prática, lá com a álgebra linear, que vocês devem ter estudado. A álgebra linear e geometria analítica. Quando você tem dois vetores ortogonais, né? Dois vetores ortogonais. O produto interno deles é zero, né? Porque o cosseno de 90 é zero, não é assim? Quando vocês veem lá em vetores. Então, o produto interno de dois vetores ortogonais ele é zero. E como é que a gente faz o produto interno? É o somatório, né? Do produto de um pela outra, né? E você vai somando, faz o produto do primeiro valor do primeiro vetor pelo primeiro valor do segundo vetor, mais o segundo valor do primeiro vetor, segundo do segundo vetor, e assim sucessivamente. Aqui, turma, é um produto interno, tá? Se você voltar aqui, vou voltar aqui. Isso aqui é um produto interno. Eu tô somando para todo valor de x, eu estou fazendo o produto do psi_m pelo psi_n. Só que a minha soma agora é contínua, ela é uma integral. Então, agora, em vez de vetor, eu tenho uma função, né? Porque é contínua. E essas funções são ortogonais. Quando esse produto dá 1, a gente diz que esses vetores são normalizados na álgebra linear. Na função de onda, a gente diz que as funções são normalizadas. E aí, quando as funções satisfazem os dois critérios ao mesmo tempo, são ortogonais e normalizadas, a gente diz que esse conjunto de funções é ortonormal. Tá? É ortonormal. Então, essa é uma nomenclatura que a gente vai usar bastante aqui na nossa disciplina. E aí a gente pode expressar a condição de ortonormalidade dessa maneira aqui. Se eu tenho um conjunto de funções ortonormais, então a integral de menos infinito até infinito de psi asterisco psij dx é esse delta ij. E o que significa esse delta ij? Esse delta ij ele é igual a 1 quando i igual a j e igual a 0 quando i diferente de j. E ele é chamado, esse símbolo é chamado de delta de Kronecker. Delta de Kronecker. Tá? Então é para você dizer de uma maneira simplificada, escrever numa única equação, né? Minha integral de psi asterisco psij é delta ij. Então significa que é 0 se o i for igual a diferente de j e 1 se o i for igual a j. Tá certo? Então, mais um exemplo aí para vocês fazerem. Ó. As autofunções de uma partícula restrita a mover-se em um anel circular de raio A são as seguintes. Ó. Psi_m de θ é igual a 2π elevado a menos meio é elevado a imθ, em que θ descreve a posição angular da partícula ao redor do anel. Prove que essas autofunções formam um conjunto ortonormal. Tá? Então, eu vou explicar só um pouco sobre o sistema, que não vai ser importante para resolver a integral, o problema aqui, o exemplo em questão, mas só para vocês saberem, você tem uma partícula num anel, tá? Então, o que é isso? A partícula está girando no anel, como se fosse o elétron no átomo de Bohr. Então, eu posso determinar aqui um ângulo inicial, né, que esse é o zero. Então, dependendo da posição onde a partícula está, ela forma um ângulo θ com aquele que eu defini que era o zero, tá? E aí, ela está restrita a esse anel. E a função de onda que descreve esse movimento, né, a onda associada a esse movimento é essa aqui. 2π elevado a menos meio é elevado a imθ. Aqui faltou botar o m, né? Para m igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. Esses são os valores de m permitidos, tá? É m igual, tá? Faltou escrever aqui. Aqui ficou muito feio também, né? M igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2. E aí eu quero que você prove que essas autofunções formam um conjunto ortonormal. Como eu falei, isso é independente do problema, tá? Da descrição do problema. Como é que você prova que que essas funções são ortonormais? Se é ortonormal, a integral de psi asterisco m, psi asterisco psi_n tem que ser 0 quando m é diferente de n, tem que ser 1 quando m é igual a n, tá? Então façam isso aí, mais 3 minutinhos aí para vocês. Então, pessoal, eu tenho que, para provar que elas formam um conjunto de funções ortonormais, eu preciso fazer isso aqui, né?
integral de menos infinito a infinito de psi asterisco m de θ, psi n, né, de θ, dθ é igual a delta de mn, né? Só que aqui não precisa ser de menos infinito a infinito não, tá, turma? Aqui agora eu estou falando de uma partícula, eu falei que não dependia do problema, mas bem aqui vai depender, né? Foi mal. Vai depender porque esse aqui não é um ângulo. Esse ângulo só vai de quanto? De 0 a 2π, tá certo? Só vai de 0 a 2π. Então depende sim, tá? Desculpem pela minha falha. Isso aqui vai de 0 a 2π, tá certo? Aí, como que eu resolvo isso aqui, né? Vou resolver aqui minha integral. Integral de 0 a 2π de psi asterisco. Psi asterisco é 2π elevado a menos meio é elevado a complexo conjugado é menos i m θ, né? E agora 2π elevado a menos meio, o que? É elevado a i m θ dθ, tá? Então, 2π elevado a menos meio vezes 2π elevado a menos meio é 2π elevado a menos 1. Isso aqui eu posso tirar da integral, né? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2π, né? 2π elevado a menos 1 vezes integral de 0 a 2π. E aqui, ó, e elevado a menos im θ vezes e elevado a im... Aqui é n, né? Que é o outro número quântico. E n θ. Então, isso aqui vai ficar e elevado a menos i ou e elevado a n menos m, né? N menos m e θ dθ. Tá certo? Até aqui, com essa integral aqui, do jeito que ela está, eu consigo mostrar que essa função é normalizada. Tudo bem? Então, por exemplo, eu fizer aqui, ó, quando n é igual a m, o que vai acontecer? Vai ficar e elevado a zero, né? Vai ficar elevado a zero. Então, vai ficar 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, de dθ, né? De dθ. Então, isso aqui dá 2π, né? Vai ficar 1 sobre 2π vezes 2π, que é igual a 1. Tudo bem? Então, quando n é igual a m, eu mostro que é igual a 1. Agora, quando n é diferente de m, o que vai acontecer? Quando... Baixa aqui para aparecer... Agora, quando n é diferente de m, eu não consigo resolver essa integral aqui, né? Eu não consigo ver, né? Nem que eu não consigo resolver, eu não consigo ver o que está acontecendo aqui. Aí eu vou precisar usar a relação de Euler, tá? Vou precisar usar a relação de Euler. Esse aqui vai ficar 1 sobre 2π, integral de 0 a 2π, de e elevado a um número qualquer vezes θ, né? Na relação de Euler, vai ficar o cosseno desse número vezes θ, né? Então, cosseno de n menos m vezes θ, mais i vezes o seno, né? Disso aqui. E seno de n menos m θ. Isso aqui dθ. Certo? dθ. Aí, com a relação de Euler, agora eu posso ver o seguinte. O que eu tenho aqui? Eu tenho, que nem a gente fez naquele exemplo lá, para mostrar que as funções da partícula na caixa eram ortogonais.
aqui é a diferença de dois números inteiros, né? De dois números inteiros. Então, isso aqui é um número inteiro, tá? Vou colocar aqui, né? Isso aqui é um inteiro. Isso aqui é um inteiro. Então, vou chamar de K, por exemplo. Isso aqui também é um inteiro, né? Vou chamar de L. Então, isso aqui é um cosseno de K vezes θ, aqui um cosseno de L vezes θ, tá? Ah, não, é o mesmo, né? É o mesmo. Foi mal. Aqui K também. Como aqui tem de 0 a 2π, isso aqui é um ciclo todo. É um múltiplo inteiro de 2π. É um múltiplo inteiro de π no caso do cosseno. Aí lembra daquela figura que a gente viu, que eu mostrei para vocês? Que as áreas se cancelam? Então, isso aqui é 0. E no caso do seno, vocês viram lá, eu mostrei para vocês que se cancela a cada 2π, né? A cada ciclo completo. Quando é π é meio ciclo, 2π o ciclo completo, né? Mas aqui é 2π, né? Tá certo? Aqui é 2π. Então, como é um ciclo completo, isso aqui também é 0. E no final das contas, essa integral ela é 0. Essa integral é igual a 0 e ela, quando m é diferente de n. E aí eu tenho um conjunto de funções ortonormais. Tudo bem, turma? Eu vou voltar lá para aquele slide, para aquele gráfico lá do Macquarie. Aqui, ó. Eu mostrei para vocês, ó. Se for 2π, cancela o cosseno. Quando é o seno, ó, quando é 2π, cancela, né? Então, por isso que elas estão normalizadas, tá? A gente mostra isso aí, nesse problema. Tudo bem, turma?